Boa tarde a todos e a todas. Chegamos ao momento do nosso quarto painel com o tema Diálogos em torno da liberdade nas relações coletivas e individuais do trabalho. Como debatedor, chamamos ao palco o Procurador do Trabalho, Dr. Leonardo Osório. Boa tarde a todos e a todas, novamente. E gostaria de começar chamando aqui para compor virtualmente o evento o Dr. Alberto José Lança de Sá e Melo, da Universidade Lusófona. O professor Alberto José Lança de Sá e Melo é professor catedrático na Faculdade de Direito da Universidade Lusófona e no curso de Direito do Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes. É professor no Instituto Superior de Gestão, é professor convidado da Universidade Lusófona de Cabo Verde, é também consultor jurídico de empresas, de associações empresariais e da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, isso desde 1984. É advogado desde 1983 e atua especialmente na área de direito civil, direito do trabalho, direito empresarial e direito e autor. É ainda investigador do Centro de Estudos Avançados em Direito, Francisco Soares. Convido também para subir aqui à mesa, no caso, o professor Diego Nieto de Albuquerque, aqui da Unifafiri. Acredito que vocês já o conheçam. O professor Diego é doutor em Direito pela Universidade Argentina John F. Kennedy, mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, pós-graduado em Direito Público pela Universidade Anhanguera. É de Goiás, a Universidade Anhanguera? É de Goiás. Graduado em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, membro da Academia Pernambucana de Direito do Trabalho, coordenador do Grupo de Estudos Direito do Trabalho, Justiça e Crítica Contemporânea da Unifafiri, membro do Grupo de Pesquisa da linha de Direito do Trabalho e Teoria Social Crítica do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Pernambuco, membro do Instituto dos Advogados do Brasil, membro do Instituto dos Advogados de Pernambuco, autor de livros, professor e advogado atuante na área do direito do trabalho. Por fim, convido aqui para a mesa o professor Rômulo Ney Barbosa de Freitas Filho, do Instituto Ítalo Brasileiro de Direito do Trabalho e da AATP, Associação dos Advogados Trabalhistas de Pernambuco. O professor Rômulo é doutor em Direito e Master 2 Livelo em Direito do Trabalho Sindical e previdenciado pela Universidade degli Studi di Roma, Tor Vergata, na Itália. Especialista em Direito Processual Civil pela Universidade Católica de Pernambuco, presidente do Instituto Ítalo Brasileiro de Direito do Trabalho, professor do doutorado em Mercados, Contratos e Serviços da Universidade degli Studi di Roma, Tor Vergata, na Itália. Começando, então, esse nosso painel aqui da tarde, diálogos em torno da liberdade nas relações coletivas e individuais do trabalho, eu passo a palavra ao professor Dr. Alberto José Lança, de Sá e Melo. Professor. Muito obrigado. Pedem-me que fale da liberdade de contratação, de negociação coletiva em Portugal e em Cabo Verde. Bem, eu devo referir que tenho, como perceberam pela antiguidade das minhas ocupações, não façam contas, como sempre novo, realmente sou advogado desde 83, consultor da Confederação do Comércio e Serviços desde 84, como digo, como sempre novo, mas eu há muito tempo que tenho experiência de contratação coletiva, fundamentalmente em Portugal. A realidade corrente cabo-verdiana conheço menos bem, mas penso que não será despiciando referir os princípios fundamentais que nesse ordenamento jurídico, o ordenamento jurídico cabo-verdiano, norteiam a contratação coletiva, a negociação, consagra a liberdade sindical. Porque é que
é pertinente falar da liberdade sindical num painel e numa conferência em que se trata da liberdade de contratação coletiva, a liberdade de associação, de negociação coletiva de trabalho. Por esta razão simples. Sem liberdade sindical, a contratação coletiva é uma farsa. Ou seja, a contratação coletiva só faz sentido se desenvolver entre parceiros livres, responsáveis, informados, que consigam responder pelos atos que praticam, e só consegue responder-se pelos atos que pratica, só consegue responder pelos atos que pratica aquele que é livre de os praticar. A responsabilidade é inerente à liberdade. Quem não é livre não pode ser responsabilizado. Pois bem, a Constituição da República Portuguesa reconhece aos trabalhadores a liberdade sindical e reconhece aos empregadores a liberdade de associação em organizações representativas. Inerente aos direitos das associações sindicais e das associações de empregadores está precisamente o direito de promover a defesa dos direitos e interesses dos trabalhadores e dos empregadores que estas entidades representam. E em Portugal, embora a norma cabo-verdiana seja semelhante, em Portugal a experiência é a seguinte: consagra-se como direito fundamental, também consagrado na Constituição, o direito de não apenas negociar convenções coletivas de trabalho, como o direito de participar na elaboração da legislação de trabalho. Isto não é tentativas dos trabalhadores, os seus sindicatos e as entidades participam nos seguintes termos. Em primeiro lugar, em Portugal e em Cabo Verde, são chamados pela Assembleia da República ou pelo Governo, isto não é uma ocasião, é um direito consagrado na Constituição e na lei, são chamados a pronunciar-se, não apenas por parecer, mas de viva voz, perante projetos e propostas de lei que são submetidas aos órgãos legislativos. E tem ainda uma outra, quer em Portugal, quer em Cabo Verde, importantíssima sede de participação na elaboração da legislação de trabalho. E essa sede é a Comissão Permanente de Concertação Social. Este direito de, na concertação social, se pronunciarem sobre a legislação de trabalho é um direito efetivo. Evidentemente que seria corporativismo e, portanto, eventualmente pouco democrático participar na elaboração da legislação de trabalho, influenciando o legislador de forma indevida, na medida em que o legislador tem, por inerência, liberdade e soberania. E, portanto, o poder soberano não consente que se imiscuam entidades sem poder de soberania, como são as corporações, as entidades, as associações de empregadores e as associações sindicais. Mas a concertação social, saímos agora em Portugal, precisamente, de um processo longuíssimo de vários meses de concertação social, sobre matéria muito controversa. O atual governo português submeteu à Assembleia da República, ou preparou, antes de submeter à Assembleia da República, elaborou uma proposta de lei de alteração profunda da legislação de trabalho portuguesa. Essa proposta de lei foi contestada por uns, apoiada por outros, contestada por uns e por outros ao mesmo tempo, suscitou, nomeadamente, uma greve geral em Portugal, convocada pelas duas principais centrais sindicais existentes em Portugal, a CGTP e a UGT, mas foi uma proposta de lei que foi, a expressão que se utilizava na comunicação social era negociada pelos parceiros sociais.
Evidentemente que negócio aqui não pode ser interpretado como uma barganha de uma discussão de mercado das leis laborais. Trata-se de o governo procurar, na concertação social e mediante reuniões bilaterais, conseguir obter um consenso social, económico e social, mas fundamentalmente social, sobre a bondade das soluções legislativas encontradas. O governo não se limitou a unilateralmente usar o poder soberano de legislar, apresentando uma proposta de lei à Assembleia da República Portuguesa. A Assembleia da República, como sabem, é o Parlamento Português, é o órgão competente para aprovar a legislação de trabalho, mas o governo tem poder de iniciativa e, portanto, de apresentar na Assembleia a proposta. Pois o governo tentou que o documento apresentado à Assembleia da República fosse o mais consensual possível em sede da legislação de trabalho. Eu não conheço a posição atual do Presidente da República Portuguesa, que também nos termos da Constituição tem o poder de promulgar ou vetar as leis, penso que, e em Cabo Verde o mesmo. Agora, o candidato, houve eleições em Portugal para a Presidência da República, salvo erro, em março último, o candidato que é hoje Presidente da República anunciou na sua campanha que se a lei, ou melhor, a proposta de lei do trabalho que o governo apresentava não merecesse o consenso dos parceiros sociais, ele a vetaria. Ele a vetaria, o que significa que pretendia que uma lei do trabalho que alterasse, como esta, pretendia alterar profundamente o Código do Trabalho, que fosse o mais consensual possível entre empregadores e sindicatos. Portanto, isto para vos dar uma dimensão, penso que nada há como ilustrar com situações concretas, e esta situação recentíssima portuguesa, penso que ilustra bem o papel que têm os parceiros sociais, empregadores e trabalhadores na elaboração das leis de trabalho. Mas os trabalhadores portugueses têm, e os empregadores têm, através das organizações de trabalho, importantíssimos direitos de contratação coletiva. O direito de contratação coletiva, quer em Portugal, quer em Cabo Verde, eu tenho referido a par os dois ordenamentos, eles são semelhantes, a lei cabo-verdiana com, evidentemente, nuance, é muito inspirada na lei portuguesa, embora com particularidades próprias, e, portanto, esses aspectos, neste aspecto da contratação coletiva, é muito semelhante. Ora bem, quer as organizações de empregadores, quer as organizações sindicais portuguesas e cabo-verdianas, têm um poder, também concede na Constituição, que é o poder de contratação coletiva. Só estas entidades é que podem negociar. E este poder de contratação coletiva é uma reserva de competência de sindicatos e associações de empregadores. Existe regulamentação coletiva de trabalho por via administrativa, em Portugal e em Cabo Verde, mas essa regulamentação administrativa, coletiva do trabalho quer no ordenamento português, quer no ordenamento cabo-verdiano, subsidiária em relação à verdadeira, passa a expressão, à privilegiada, quer por um ordenamento, quer por outro, regulamentação coletiva de trabalho, que é aquela que é feita através de convenções coletivas de trabalho. E estas convenções coletivas de trabalho, que podem ser acordos de empresa entre empregadores e sindicatos, podem ser acordos coletivos entre vários empregadores e um sindicato, ou que podem ser, a forma mais, diria, nobre, contratos coletivos de trabalho entre uma ou mais associação de empregadores
e uma ou mais associação sindical, sindicato, esta regulamentação coletiva de trabalho é fundamental no ordenamento português. Eu comecei esta intervenção por vos dizer que não há contratação coletiva livre se não houver parceiros livres, pois a lei do trabalho portuguesa estabelece, e a cabo-verdiana também, a par que a convenção coletiva, precisamente o contrato coletivo de trabalho, acordo coletivo ou acordo de empresa, é assinada pelos representantes das entidades celebrantes. E quem são os representantes das entidades celebrantes? São fundamentalmente os mandatários dos trabalhadores e dos empregadores. E existe uma regra muito importante, porque ao mesmo tempo que um trabalhador, ao filiar-se num sindicato, se torna abrangido pela regulamentação coletiva de trabalho, ao mesmo tempo que isto acontece, o trabalhador tem a liberdade de não se filiar. E em Portugal tem uma outra liberdade muito importante. Ele pode, no caso de não estar representado por nenhum sindicato, e havendo uma convenção coletiva de trabalho aplicada na sua empresa, a lei portuguesa prevê, penso que aqui a lei cabo-verdiana não acompanha, que o trabalhador que não seja filiado em qualquer associação sindical, havendo vários instrumentos, várias convenções coletivas de trabalho aplicadas na sua empresa, o que pode acontecer, porque vigora o princípio da filiação, segundo o qual a convenção coletiva se aplica aos trabalhadores filiados no sindicato otorgante, bem se entende, o trabalhador que não seja filiado e que, portanto, que por natureza, por inerência, não tivesse aplicável uma convenção, havendo na empresa várias convenções, pode escolher a convenção coletiva que quer que se lhe aplique. Isto é a expressão máxima, na minha opinião, da liberdade de contratação coletiva. O trabalhador é livre de, ao filiar-se num sindicato, tornar-se abrangido por uma convenção que esse sindicato representa, ao não se filiar num sindicato, livremente não ser abrangido pela regulamentação coletiva que os sindicatos da sua empresa outorguem, ou o lado positivo desta faculdade negativa, pode escolher entre as várias convenções coletivas aquela que lhe é aplicável. Como disse, as convenções coletivas de trabalho em Portugal obedecem ao princípio da filiação, ou seja, aplicam-se aos trabalhadores filiados nos sindicatos. Dizem os senhores, mas a taxa de sindicalização em Portugal não é uma taxa baixa, é. Eu penso que o associativismo, quer empresarial, quer laboral, quer de trabalhadores, quer de empregadores, sofre hoje em dia, sobretudo em países como Portugal. A realidade cabo-verdiana conheço menos bem, a realidade do dia-a-dia, mas em países como Portugal, que é um país muito individualista. Eu costumo dizer que Portugal é o país mais individualista do mundo, depois dos Estados Unidos da América. Portugal é um país de pessoas muito individualistas, que são quase naturalmente avessas ao associativismo. E, portanto, as taxas de sindicalização e de filiação em associações de empregadores são relativamente baixas. Fala-se até numa crise do sindicalismo. Eu não sei se há crise, mas levanta-se a questão, mas então, vigorando o princípio da filiação, a quem é que se aplicam as convenções? A um núcleo residual de trabalhadores, que são os trabalhadores sindicalizados. Bem, acontece em Portugal que as convenções coletivas de trabalho aplicadas a alguns trabalhadores, pode o seu âmbito de aplicação ser estendido, mediante portaria de extensão, a trabalhadores não filiados nos sindicatos outorgantes, através das chamadas portarias de extensão. Compete, como eu disse, às associações
sindicais. Professor Mestre, Diga. Pedido para comunicar ao senhor que faltam 5 minutos. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor. Nada. Penso até nem o esgotar. Há uma outra dimensão em que a liberdade de negociação é muito importante. Aqui não se trata propriamente de negociação, trata-se de resolução alternativa de conflitos laborais, que revela também, por isso eu cito aqui, uma dimensão importantíssima da intervenção dos parceiros sociais na regulamentação dos seus interesses e normas. Pois bem, existe em Portugal, com um caráter bastante generalizado, a arbitragem para precisamente a resolução de conflitos coletivos de trabalho. O que é esta arbitragem? Em alternativa a recorrer diretamente aos tribunais, podem os parceiros sociais, parceiros sociais, entenda-se, sindicatos e associações de empregadores, podem recorrer à figura da arbitragem para compor conflitos coletivos de trabalho, nomeadamente os conflitos coletivos que resultem da aplicação de convenções coletivas. Em Portugal, desde 2013, um sindicato, as convenções coletivas em Portugal são antigas, não se revelou sempre grande flexibilidade na negociação dessas convenções, e portanto há convenções em Portugal e em Cabo Verde, mas principalmente em Portugal, que são apontadas, nomeadamente, especialmente pelos empregadores, como sendo antiquadas e desatualizadas, porque dizem os empregadores, houve pouca disponibilidade para as rever, ou as condições para as rever eram algo draconianas. Pois bem, para resolver litígios pode recorrer-se à arbitragem. Os senhores sabem, não preciso que vos ilustre, o que é a arbitragem. Em Portugal funciona do seguinte modo: existem listas de árbitros, presidentes, empregadores e trabalhadores constituídas junto do Conselho Económico e Social Português. Por exemplo, no caso de uma denúncia de uma convenção, uma das partes denuncia a convenção, têm sido sobretudo os empregadores a fazê-lo, essa denúncia pode ser avaliada por um tribunal arbitral, por uma comissão arbitral composta por representantes de trabalhadores e empregadores e um árbitro presidente escolhido pelos outros dois. O Conselho Económico e Social só intervém se eles não chegarem a acordo sobre o árbitro presidente, peço desculpa. Pois bem, eu já participei em arbitragens destas e a maior parte das decisões são tomadas por unanimidade. Pois bem, esta arbitragem tripartida de conflitos coletivos de trabalho é para mim uma importantíssima dimensão da contratação coletiva, agora na parte, digamos, patológica, isto é, quando há problemas, dissídios, há formas de intervenção coletiva na resolução desses litígios em alternativa aos tribunais. Para não vos tomar mais tempo e não vos incomodar, concluo dizendo o seguinte: quer em Portugal, quer em Cabo Verde, vigoram princípios fundamentais que tornam verdadeiro, eu penso que é este o termo que se deve usar, a regulamentação coletiva de trabalho. E esses princípios fundamentais assentam em dois esteios privilegiados: a maturidade das associações de empregadores e das associações sindicais. Com muitos anos essa liberdade existe, pelo menos há 50 anos, quer em Portugal, quer em Cabo Verde, e a liberdade de negociar a regulamentação coletiva de trabalho e de fazê-la aplicar, quando consagre mais favoravelmente, em relação mesmo à lei, em certos casos, que a lei portuguesa estabelece que as normas legais só podem ser afastadas por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho
que disponha em sentido mais favorável aos trabalhadores. E, portanto, com algumas limitações, embora este princípio do tratamento mais favorável não seja um princípio universal, se tiverem interesse eu depois posso explicar-vos em que consiste, revela maturidade e liberdade na contratação coletiva de trabalho. Muito obrigado. Agradecemos a palestra, a brilhante palestra do professor Alberto, né, que nos deu um panorama aí do direito coletivo, do direito sindical em Portugal e em Cabo Verde, né, e nos brindou aqui nessa tarde com bastante conhecimento sobre o que acontece aí no além-mar. Né, queria registrar a presença aqui também do Dr. Ricardo Rabelo Varjal, advogado trabalhista, professor universitário, graduado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Direito pela Universidade de Coimbra, em Portugal, com extensão de estágio pesquisa na Universidade de Bolonha, na Itália, coordenador do 13º Pós-Graduação de Direito e Processo do Trabalho da Escola Superior da Advocacia de Pernambuco, conselheiro seccional, presidente da Comissão de Direito do Trabalho e vice-presidente da Comissão de Seleção e Inscrição da Ordem dos Advogados do Brasil, em Pernambuco. Passado isso, passo a palavra ao professor Diego Nieto de Albuquerque. Aliás, desculpa, pela ordem, ao professor Rômulo Ney Barbosa de Freitas Filho, para a continuidade dos trabalhos. Boa tarde a todos. É um prazer para mim estar aqui reunido para falar sobre o direito coletivo do trabalho. Não é uma oportunidade comum, porque, de forma incrível, se pouco valoriza o direito coletivo no nosso país. Eu tive a oportunidade de interagir algumas vezes com o professor Mário Mascaro Nascimento, e ele dizia: Rômulo, o direito do trabalho 1 deveria ser o coletivo, e o 2, o individual, porque o individual deriva do coletivo, ou deveria derivar, no final das contas. Professora. E aí eu gostaria de agradecer muito a oportunidade à professora Ana Freitas, ao professor Diego, pelo convite, pela organização desse evento, que esperamos que se integre ao cronograma dos eventos jurídicos trabalhistas do Nordeste. Também a professora Daniela Madruga, que capitaneia esse barco de excelência. Fiquei impressionadíssimo com as instalações, com os professores, com os projetos pedagógicos que tenho visto aqui nesse curso de Direito, e oxalá teremos aqui sempre uma fonte de egressos comprometidos com a justiça social e com o desenvolvimento das relações no nosso país. Cumprimento também o nosso mediador, o doutor Ricardo Varjal, que milita diariamente na Justiça do Trabalho, e também ao procurador Leonardo Osório, que sempre está também defendendo os interesses individuais e coletivos, como também deveriam defender os sindicatos, que são objeto do nosso encontro, aliás, da minha fala, pelo menos, não é? Saúdo o nosso colega português, não sei se ele nos segue, continua nos seguindo online, né? Mas se não seguir, de todo modo, se sinta abraçado, né? Lá na Península. E eu vou, sem dúvida nenhuma, fazer algumas ligações com o que ele acabou de falar, que foram coisas muito interessantes e que se distanciam tanto da nossa história de liberdade sindical no Brasil. Bom, eu começo dizendo que inexiste liberdade sindical no Brasil. A gente pode partir desse princípio. É como se você acordasse pensando que é casado, mas descobre que sempre foi solteiro. Ou que você acordasse pensando que era rubro-negro, mas sempre foi tricolor. Veja que pesadelo. Que pesadelo. Acabou. Poxa, passou rápido, esses 15 minutos passaram rápido. Que horror, minha gente, que horror. Mas é importante dizer para vocês que, apesar das leituras do artigo 8º da Constituição, que certamente todos fizeram, nas salas de aula com a professora Ana Freitas, com o professor Diego e com os professores de Constitucional, é importante dizer que só está escrito ali. Até porque o artigo 8º
é muito curioso na Constituição brasileira, porque ele diz assim: há liberdade sindical, de acordo com os seguintes parágrafos. Ou há liberdade sindical, ou não há liberdade sindical. E os parágrafos e os incisos servem para restringir a liberdade sindical brasileira. Nós temos que admitir que a Constituição de 88 nasceu em um momento de grande acordo entre as entidades e iniciativas da sociedade civil que pleiteavam pela democratização do país, pela redemocratização do país. Naquele momento, o movimento sindical teve que fazer alguns acordos. E não foram os acordos do movimento sindical contra o movimento sindical que restringiram a liberdade sindical no Brasil. E aí a gente lembra de Tom Jobim, que diz que o Brasil não é para principiantes, não é? Você imaginar que as restrições, os vínculos que foram relacionados no artigo 8º da Constituição não foram fruto dos liberais, mas do próprio movimento sindical, tem muito a ver com o processo de formação da sociedade brasileira. Nós, diferentemente dos países dos quais herdamos as nossas regras de disciplina dos conflitos coletivos de trabalho, fomos colonizados. Né? Não é verdade? Em 43, quando, na verdade, um pouco antes, não é, os decretos de 39, que começaram a desenhar no Brasil o corporativismo, ou seja, regularam pela primeira vez o sindicalismo, estavam copiando o modelo italiano. E a Itália nunca foi colonizada por ninguém. Eu falo colonizado, a expressão histórica do século XVI, que estabeleceu força militar, política sobre territórios da América, da África. A Itália nunca foi, ela foi colonizadora, na verdade. Então, as regras a respeito da convivência em torno de um resultado positivo da união de trabalhadores tem um jeito na Itália e tem outro jeito no Brasil. Porque o espírito e a solidariedade de união entre pessoas na Itália funciona de um jeito e no Brasil de outro, especialmente no Nordeste do Brasil. O nosso colega Dr. Antônio, professor, ele fez uma ligação interessante com Gilberto Freire, porque ele disse que o nordestino, aliás, o português é extremamente individualista. Gilberto Freire concorda. Gilberto Freire, 40 anos atrás, disse que nós herdamos no Nordeste o individualismo ibérico. E explicou que, em geral, os países que estão nas fronteiras, como os que estão na fronteira para a Rússia, como estão nas fronteiras do Mediterrâneo, são mais individualistas por causa das dinâmicas de lançar-se ao mar, de serem mais aventureiros, etc. E cuidam mais, tomam mais decisões baseadas nos próprios interesses. Isso não quer dizer que o nordestino não é solidário. São coisas completamente diferentes. Você vai dizer, Rômulo, o pobre do interior, ele pega a própria carne e divide. É verdade. Mas ele decide que vai dividir. Isso é ser individualista. Ele não divide por causa de um valor maior, né? Aqui no Nordeste tem uma expressão interessante que é: e aí, está tudo bem com você? Eu estou escapando. Não é? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Não são críticas necessariamente individuais. Tem a ver com o fato de que somos uma grande população que foi sacudida dentro de um território, mantida em conflitos constantes, e até hoje somos 3 povos que se colidem e que ainda não decidiram como amenizar as suas arestas e as suas recuperações históricas. Europeus, indígenas e africanos foram sacudidos e reencontrados no Brasil por causa de um modelo que gerou uma série de dificuldades que nós temos até hoje. Na verdade, esse auditório é prevalentemente composto por negros, né, pretos e pardos. E se você for fazer uma recuperação histórica, né, uma árvore genealógica, talvez você consiga encontrar alguma saída pela Europa, mas com certeza não vai encontrar uma saída pela África ou uma saída indígena, apesar de ter tanto disso dentro de você. Então,
Existe, inclusive, um livro muito interessante chamado Pode o Subalterno Falar? Como é que você pode esperar de uma população precarizada, explorada, submetida a açoites, e quando ela se torna trabalhadora livre em um esquema subordinado, ela de uma hora para outra vai virar uma chave e vai dizer: espera aí que agora eu vou construir o meu país. Espera aí que agora quem manda sou eu. Espera aí que na verdade vale a pena eu perder meu tempo e me agregar para definir o meu futuro. Diferentemente de outros países, a nossa agregação no Nordeste ela é reativa. Ela não é construtiva. Em outros países, os que nos deram essas regras, eles acordam de manhã e dizem: peraí, mas hoje eu vou ver se eu tenho um momento lá no sindicato, porque nós vamos falar sobre o futuro. Eu acho que nós temos pauta para o futuro. Aqui rapaz, eu acho que essa caldeira vai explodir. É bom eu falar lá no sindicato, porque senão vai morrer todo mundo dentro da indústria. Na melhor das hipóteses. Que muitas vezes nem o doutor Leonardo recebe como denúncia silenciosa, anônima, os perigos de vida que a população despossuída brasileira trabalhadora enfrenta. Isso é para dizer que é um desserviço, no final das contas, a nossa legislação impor restrições para a nossa liberdade sindical de organização. E aí eu lembro para vocês de que no nosso país o sindicalismo é por categoria. Então, os sindicatos se organizam por trabalhadores que estão engajados em determinado setor da economia. Bancários, industriais, canavieiros, etc. Existem as profissões também, mas são mais incomuns do que os sindicatos por atividade econômica. E a Constituição ainda diz que somente um sindicato pode representar aqueles trabalhadores dentro daquele município, dentro daquela categoria. Não pode haver concorrência pelo melhor sindicato, né? E isso aconteceu nos anos 40. Antes disso, o sindicato ele era vivente. Existia um sindicalismo muito forte no nosso país. Quem estuda muito bem no nosso estado isso é o professor Ariston. Pensei que tinha até mais, viu? Menos. O professor Ariston. O professor Ariston fala sobre o anarcossindicalismo em nosso estado. É muito interessante a obra dele, os estudos dele, e mostram que, por exemplo, em São Paulo, nos anos 20, existiam cerca de 96 jornais operários em diversas línguas, polaco, espanhol, italiano, alemão, tratando sobre as condições de vida e trabalho dos trabalhadores diante de determinado empregador, determinada indústria. A tal ponto de que o governo teve que proibir a circulação, teve que limitar cotas de estrangeiros nas indústrias para reduzir a força desses sindicatos perante as decisões do empregador, perante as dinâmicas da economia, perante a, entre aspas, livre mão do capitalismo. Então, quando Getúlio Vargas ele copia o modelo italiano, que tem suas raízes, ele engessa a formação dos sindicatos como queriam ser. Por que não um sindicato dos feirantes do mercado de Casa Amarela? Por que não o sindicato dos trabalhadores da beira-mar de Boa Viagem? Intercategorial, os que vendem coisas, os que fazem comidas, aqueles que organizam as barracas. Ele seria muito mais efetivo porque ele lida com interesse só. E se eles parou toda a atividade econômica. Por que não? Então acaba que nossas regras constitucionais já foram lançadas em 80 desatualizadas. Porque desde os anos 40, durante a Belle Époque do welfare state no mundo, os empregadores foram entendendo como organizar o pessoal de modo a não se enquadrar em categorias. O primeiro grande corte é a terceirização. Então você tem um bancário, você tem uma agência bancária com 70 pessoas, 60 são terceirizados e não são bancários. Qual o sentido que isso faz? Se eles comem da mesma fonte, se eles obedecem às mesmas pessoas, somente a ficção do direito que salva
e mata ao mesmo tempo para explicar isso. Salva e inibe, salva e sabota a sua própria invenção para explicar isso. Então, a liberdade sindical, quando ela é organizada no Brasil dessa forma, nos anos 80, dizendo não pode se organizar como querem os trabalhadores, atrapalha o sindicalismo até hoje. E por que você pode estar perguntando, doutor Leonardo, doutor Ricardo, doutor Diego, por que será que foi assim? Porque é muito fácil, em um sistema, em uma ex-colônia, você manter as estruturas de dominação. Um colonialismo, uma colônia, ela só funciona com dominação, porque não é no papo, né? Não é na colaboração, senão é povoamento. E isso a gente só sofreu no sul do país. Então tem que ser com ferro e fogo. E para se manter em ferro e fogo é necessário que nativos estejam de acordo. Então a elite do colonialismo brasileiro, ele contava com brasileiros. Depois que isso tudo foi passado de Portugal para o Brasil em 22, nós passamos por 2 monarquias. E aquelas elites ganharam títulos de nobreza. Se lembrem que Portugal estava no Brasil, com uma corte no Brasil, mandando e determinando os rumos do país. E quando vieram as 2 monarquias seguintes com o Brasil independente, essa corte se manteve. Então o século XIX inteiro foi governada pela mesma elite. E vocês acham que essa elite mudou no século XX? Claro que não. Se você vai para dentro de Pernambuco, você passa minutos, dezenas de minutos, nas terras das mesmas famílias que tinham essas terras há 300 anos. Há 300 anos. Então, é muito fácil encantar uma elite sindical com impostos sindicais, com garantias de monopólio sindical, dizendo aqui é o seu espaço para você trabalhar, para você... com as facilidades de um corporativismo. Tanto é que quando Getúlio Vargas faleceu e o Brasil se redemocratizou, o unicitarismo ficou. O corporativismo ficou. Na Itália, o corporativismo foi enterrado na mesma cova de Mussolini. A Constituição de 46 erradica o corporativismo. E eles assumem o pluralismo imediatamente. Veja o modelo português, falado agora há pouco pelo professor Antônio, em termos de liberdade sindical do trabalhador em relação ao seu próprio sindicato, que o trabalhador dentro da empresa, ele pode escolher não estar afetado por nenhum contrato coletivo de trabalho, falando gênero, contrato coletivo de trabalho, ou ele pode escolher qual contrato coletivo de trabalho entre acordos coletivos e convenções coletivas que afetam o seu empregador, que vão afetar o seu próprio contrato individual de trabalho. Isso é liberdade. Isso é liberdade. Eu não estou aqui também fazendo ode europeu, etc., de jeito nenhum. Só estou falando que existe um modelo que reflete perfeitamente uma liberdade que está muito distante do brasileiro. E aí as perguntas são, para vocês que são estudantes de direito, que fazem parte da academia, que tem aqui a professora Ana, o professor Diego, que podem conduzir trabalhos de conclusão de curso com vocês. A pergunta é, por que o movimento sindical brasileiro se mantém agarrado no unicitarismo? O presidente Lula, o maior sindicalista do mundo, ele disse perfeitamente, né? Quando íamos liberar no Lula 1, com a reforma sindical, o Brasil do unicitarismo, recebi uma delegação de sindicalistas dizendo temos que manter. Por que será que o sindicalista brasileiro, a liderança elite, mantém o Brasil dentro desse esquema de unicitarismo sindical que não permite que eles mesmos sejam mais hábeis a organizar-se no território, né? Então, a minha fala ela vem nesse sentido, de despertar, de inquietar os juristas hoje, os juristas que já trabalham com muito tempo com isso, sobre esse nosso esquema de organização sindical, que inclusive impede a concorrência. Será que outros bons grupos não poderiam concorrer e formar melhores ideias? Eu faço parte do Sindicato dos Professores de Ensino Superior
do Recife e região metropolitana. Seria excelente que eu pudesse dialogar e fazer ligações e poder trabalhar junto com a Liga dos Professores do Ensino Superior, né, de região metropolitana do Recife também, ou com a União dos Professores de Ensino Superior Privado de Pernambuco. Seria ótimo, cada um com sua área de influência. Ah, porque um nasceu ali dentro da Fafiri, né? O outro nasceu na Católica, e o nosso nasceu a partir de um momento das fusões em 2017. Isso é bom. Isso é bom, todos vêm construir sindicalismo. Mas isso é proibido no Brasil. Ou seja, uma lei que visa tutelar uma população e que acaba atrapalhando, a sua interpretação acaba atrapalhando, mesmo que literal, a tutela efetiva, ela é ineficiente e precisa de atenção, eventualmente, para ser mudada. Então, muito obrigado por esse momento, por esse espaço para requentar essas inquietações aqui sobre o sindicalismo brasileiro, e devolvo a palavra para a nossa dupla de mediadores, doutor Leonardo, doutor Ricardo, e estou impaciente para ouvir os comentários e a palestra do professor Diego. Anotem, viu, que aqui vai ser muito rico. Boa tarde a todos e a todas. Queria parabenizar o professor Rômulo, sempre uma grande exposição, uma oratória que inveja a todos nós, um colega de militância da advocacia trabalhista que convivo diariamente, meu colega também na Associação dos Advogados Trabalhistas. Então é uma felicidade sempre ouvi-lo, ainda mais num tema tão inquietante, né, relativo ao movimento sindical. E da sua fala me pegou muito aquela parte inicial, onde referiu que ao professor Amaury Mascaro, indicando que o direito coletivo é tão pouco estudado e tão pouco abordado comparado ao direito individual. Isso é uma realidade que a gente vive. Eu também atuo no direito coletivo, então vejo a dificuldade que a advocacia, de modo geral, tem em lidar com o direito coletivo. Então, isso é uma reflexão que é importante a gente fazer na academia para que no futuro talvez essa perspectiva mude e a gente possa ter advogados com formação mais sólida no direito coletivo do trabalho e que encaminhe para também o direito individual ter uma base mais consolidada. Mas parabenizo o professor Rômulo e, de pronto, passo a palavra ao professor Diego Nieto. Muito obrigado, doutor Ricardo Varjal, doutor Leonardo Osório, doutor Rômulo, nossa querida coordenadora, doutora Daniela, e nossa querida professora e também organizadora, minha companheira de aventura, doutora Ana Freitas, né? E o público também. Seja muito bem-vindo, boa tarde a todos. Bom, eu vou falar um pouquinho da parte individual dessa relação, né? Doutor Alberto de Sá falou um pouquinho do direito coletivo lá na Portugal, na realidade europeia de Portugal. Doutor Rômulo falou agora há pouco da nossa realidade, né? Muito bem colocado. Doutor Ricardo Varjal complementou da importância, né, do direito coletivo. Eu entendo também, né, eu que sou apaixonado pelo direito coletivo, entendo muito também que tudo começa no direito coletivo, nas relações coletivas. Mas eu quero conversar um pouquinho sobre subjetividade, um pouquinho sobre a realidade do trabalho no mundo hoje, né, o trabalho no mundo no Brasil, eu creio que também não é muito diferente da Europa, enfim. Mas, primeira coisa, eu vou trazer algumas indagações, alguns dados aqui para a gente ir conversando. Primeira coisa é possível viver sem o trabalho humano? Essa é uma primeira indagação, né? Tem aí umas figurinhas, né, desde lá do macaco, né, isso considerando, para quem acredita numa teoria que viemos do macaco, né, a teoria evolucionista, como é chamado, até chegar nesse modelo, né, como nosso querido Raul Seixas falava, o doutor Pacheco, né? Doutor Leonardo no dia até falou, né? A gente é muito engravatado, né? Não foi, doutor? A gente, no encontro que teve lá. Mas... foi. Então, assim, esse protótipo, né, do homem homo produtivo, né? Que é o protótipo da sociedade mais moderna. Então, primeira indagação é essa. Será que a gente consegue viver sem o trabalho, né?
vamos partir daí. Bom, para a gente falar de direito do trabalho, eu costumo sempre dizer, direito do trabalho não é uma ciência que opera no vácuo, né? Ela não está assim solta, desatrelado de nada. Pelo contrário, ela é uma ciência muito bem definida, o objeto dela é definido, os parâmetros dela é definido, e ela surge com a Revolução Industrial, né? Com a mudança de uma etapa da sociedade, de um modelo de sociabilidade baseado na manufatura, baseado nas trocas. Já existia comércio na Idade Média e no pós-Idade Média, mas ela é marcada pela ascensão de uma classe nova que entra nesse meio campo, que é a chamada classe burguesa, né, qualificada como classe burguesa. Burguesa de burgos, né, de comércio. Ou seja, uma classe de comerciante que passa, pouco a pouco, se posicionar no campo da história, e a partir daí muda todo o modelo de sociabilidade de trabalho. Então a gente sai de um trabalho muito mais, um ritmo de trabalho, um modelo mais simplificado, para um modelo mais da indústria. Então, quando a gente falar aqui capitalismo, eu estou falando de indústria, tá? Bom, então, a produção industrial vai mudar o rumo da história. Eu adoro charge, né? Uma coisa que eu sempre procuro trabalhar, charge, né? Essas tirinhas, né? Mafalda, eu adoro essas coisas, assim, eu acho super ilustrativo, né? E aqui a gente tem uma charge clássica, né? Uma linha de produção ali, um coleguinha falando para o outro. Isso aqui é o típico trabalho da modernidade, é o típico trabalho do final do século XIX, início do século XX, né, e até metade do século XX praticamente, um pouquinho mais da metade. A gente trabalha totalmente compartimentado, né? Cada um faz uma etapa, cada um domina tecnicamente uma etapa. Em geral, a gente não tem um pensamento muito crítico do todo, né? E isso é um modelo taylorista, o modelo fordista, né? O Ford e o Taylor, que é o grande administrador da produção, científico, o homem que gerenciou os tempos e movimentos, como ele mesmo coloca. E aqui está ali, vou me aposentar amanhã, você sabe o que eu vou fazer? Aí o outro, andar até o fim da linha e descobrir o que eu estou fazendo há 30 anos. Então você está ali no trabalho mecânico, né? Lembra que o trabalho mecânico ele não é só o trabalho braçal, o trabalho intelectual pode ser o trabalho mecânico também. Então, eu sou advogado, faço 10 petições em ChatGPT, né? Inclusive, a gente vai ter os trabalhos daqui a pouco. Eu vi alguns trabalhos fazendo a crítica disso dentro do próprio estagiário, né? O próprio contrato de estágio, muitas das vezes, está nessa dinâmica dessa linha de produção. Tá? Então, não é só na indústria literal, né? Indústria de produto ou serviço. Isso era um modelo que Foucault vai chamar de sociedade disciplinar, né, muito associada à ideia de Foucault. Quando Foucault desenvolve, nos anos 70, né, a noção de sociedade-disciplina, ele está falando disso, daqueles tempos e movimentos, domínio dos corpos, né, totalmente pré-determinado, pré-estabelecido. A gente teve uma apresentação agora há pouco, acho que foi das 10, o professor Alexandre Nunes falou sobre trabalho prescrito. Ele falou de Christian Dejoux, que é um teórico que eu gosto muito. Ele estava entrando e, como a gente já gosta, a gente já conecta, né? E ele falando das causas de sofrimento do trabalho. Então, já nos anos 70, 50, 60, a gente já tem isso muito, muito claramente, muito nítido, fruto dessa sociedade disciplinar, do Fordismo, do Taylorismo. Só que o capitalismo é a revolução por natureza, né? O próprio Marx falava isso. O capitalismo é uma ciência que não se cansa de revolucionar. Capitalismo e inovação andam juntos, né? Não à toa, há quem diga que qualquer modelo político-social de um viés anticapitalista seria um modelo obsoleto ou um modelo engessado, porque o capitalismo, o próprio modelo de sociabilidade do capitalismo acaba levando a processos disruptivos constantes e de inovações constantes. Então, já no pós-70, surge o capitalismo japonês. O que é o capitalismo japonês? O pós-guerra do Japão é muito cruel com o japonês, né? O povo japonês sai muito humilhado da Segunda Guerra, no pós-45, e os filhos da elite japonesa
são enviados para os Estados Unidos para aprender Fordismo, Taylorismo. E aí eles aprendem isso, só que eles aperfeiçoam isso, né? Então eles vão criar um modelo, o famoso sistema Toyota, que você já deve ter ouvido falar, também chamado de acumulação flexível, né? Ou seja, a forma de produzir as coisas não é mais aquela forma tão pré-determinada, tão pré-estabelecida, não tão produz primeiro e consome depois, ou seja, há uma série de mudanças nesse processo. E esse processo vai começar a construir um novo sujeito, um sujeito mais versátil, um sujeito flexível, um sujeito que tem que entender, por exemplo, para fazer um congresso, né, Dani, que tem que entender de transmissão a tudo, né, para a coisa funcionar, né? Então, o capitalismo ele vai sugerindo, né, e vai captando uma nova forma de trabalhador. Esse trabalhador não é mais aquele trabalhador tão alienado, como no Fordismo, é um trabalhador mais intelectualizado, é um trabalhador que necessita ter pensamento crítico, é um trabalhador que pode se articular ou não, desde que haja interesse de resolver os conflitos dentro da operação, e é um trabalhador que, infelizmente, passa a integrar a violência de todos os tipos como um item de organização do trabalho. Violência principalmente no campo da saúde física, mas principalmente da saúde psíquica. Já começamos a ter o burnout, que a gente chama de burnout, o esgotamento, né? Ele nasce primeiro aonde? No capitalismo japonês, né? Eles chamam de kadoshi, kadosha, ele tem umas expressões diferentes. Mas é fruto desse capitalismo mais flexível, dessa operação mais flexível, né? E aí, os limítrofes de vida pessoal, os limítrofes de tempo, os limítrofes de capacitação, todos eles são redesenhados dentro dessa dinâmica pós-anos 70, tá? No mundo todo, basicamente. E é importante vocês entenderem que não há uma substituição, um novo modelo, ele não substitui por completo o anterior. O anterior ele fica zumbizando, vamos dizer, e ele é utilizado eventualmente quando necessário. Então a gente sai de um modelo mais estandartizado, como diz Ford, para um modelo muito mais versátil, muito mais flexível, interconectado e com uso maciço. Bom, quem é esse novo trabalhador, então, nessa economia mais flexível, né? Primeiro que a gente não chama nem mais de trabalhador, né? A gente chama de colaborador, né? Esse processo de colaboração já esvazia, inclusive, os níveis de identidade, né? Você não é trabalhador, então para que ter, por exemplo, liberdade sindical, né? Se você não é trabalhador, né, Rômulo? Se não tem trabalho, não tem emprego, para que liberdade sindical, por exemplo, né? Obviamente que essa linguagem não é a linguagem neutra, né? Ela é uma linguagem que tem um sentido. Colaborar é um sujeito que não faz parte, obrigacionalmente falando, da composição da organização do trabalho. Então, isso já traduz para ele um nível de comprometimento diferente. Colaborador, ele também não tem muita classe, categoria, né? Ele não tem muita profissionalidade, ele não se auto-intitula, eu sou professor, eu sou advogado, né? Ele fica um pouco mais neutro nesse sentido. E ele é um sujeito o quê? Informatizado, com certeza. Ele é um sujeito precarizado, qualquer relação tem níveis de precarização. Ele é um sujeito sobrecarregado, até porque ele precisa ser versátil, ele precisa acumular multitarefas, ele precisa encontrar soluções para os problemas da organização. Ele é um sujeito livre, totalmente livre, né? Livre para vestir o que quiser, livre para pensar o que quiser, para professar qualquer fé, qualquer religião, qualquer time, qualquer credo, mas ele é dependente da relação, né? Ele é cansado, ele é esgotado, a gente vê muito mais isso mais recentemente, e ele também, atualmente, ele é um sujeito mais plataformizado. Esse é um sujeito desse padrão, né? Ele tem um corpinho ali, não tem um rosto muito bem definido, né? Não tem muita identidade, e a gente vai vendo que isso parece que é um paradoxo do ponto de vista ético, principalmente do ponto de vista da saúde. Parece que os dados vão se avolumando, vão
cada vez mais quebrando recordes e recordes dos dados, principalmente da saúde, né? Saúde física também, mas a saúde mental cada vez mais. E a gente não para de quebrar recorde disso. E, em paralelo com isso, a gente desenvolve um novo ser. O ser que se autoclassifica o tempo todo. O ser que ele é uma empresa. O ser que tem que trabalhar, meu amigo do marketing, né? Tem que trabalhar o como é que é? O auto-marketing? Tem isso também, né? O marketing pessoal, né? Ele tem que trabalhar o marketing pessoal. Por exemplo, vocês, de ontem para hoje, quantas avaliações próprias vocês fizeram a nível de comportamento durante o evento? Em algum momento, muito provavelmente, alguém se pegou, né? Ah, eu estou vestido assim, estou vestido assado, bati foto, não bati foto, fui lá no painel, já estou fazendo a propaganda do nosso painel, tá? Não esqueçam de bater foto no painel e postar na rede social. E marcar a gente, lógico. Então, você já naturalmente vai incorporando esses modelos de ser um autoempreendedor, de ser uma empresa, uma SA. Tá? Isso daí produz um novo sujeito, um sujeito que ele passa a aderir voluntariamente àquela lógica da produção. Por exemplo, um conversando com o outro ali, você não dorme melhor sabendo que é seu próprio patrão? Isso aí é uma máxima, né, do autoempreendedorismo. O professor Ricardo Antunes falava patrão de si próprio e empregado de si mesmo. Né? Ou seja, é um aforismo ali lógico, né, uma ambivalência lógica. Né? Então, veja, se você é patrão, você está mais feliz. Né? Aí o outro, eu não durmo. Né? Como é que eu vou dormir tranquilo se eu não durmo? Né? Roda 16 horas, 12 horas, que é a média dos entregadores aí para fazer a renda necessária. Em paralelo a isso, surgem outras questões. Por exemplo, como é que fica a questão dos robôs? Eu sou um homem milênio, né? Inclusive, meus amigos, né? Acho que todos millennium por aí, né? Certamente viram os Jetson, viram os Flintstones, viram Dr. Spock, né? E por aí vai, e a gente imaginava que em 2026 estariam os aviões cruzando o céu, os carros cruzando os céus, né, como se fossem aviões, e que você apertava um botão, tudo automatizado, e chegava o café todo pronto, né? Não que a gente estaria falando, Alexa, faz isso, Alexa, faz aquilo, né? Bom, então a gente muda um pouquinho essa versão. A versão que a gente tinha da máquina era que a máquina ia ser um sujeito ruim, né? Um exterminador do futuro, ia caçar a gente, matar. Mas me parece que a máquina veio e a máquina ficou boa, ela é boazinha, né? A máquina, ela mostra os meus amiguinhos, a máquina me dá os cliques, a máquina dá o coraçãozinho na rede social, a máquina trabalha o tempo todo de forma afetiva, de forma muito mais acolhedora do que o Exterminador do Futuro previa, por exemplo. E aí surgiu a grande questão. Nesse universo todo, para o trabalhador, por exemplo, onde fica a liberdade de ser contratado? Onde fica a liberdade do trabalho? Onde é que fica a liberdade dele não ser contratado? Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, que essas técnicas, essa manipulação que é feita dentro do marketing digital e etc., etc., usa a famosa técnica de gestão política da cenoura e do TACAP, né? Carrot e stick. Ou seja, você trabalha o tempo todo ali por gamificação, por retornos pessoais, mas ao mesmo tempo você tem um nível de coerção ali, você tem um nível de obrigação. O professor Márcio Túlio, lá de Minas, a gente, né, Rômulo estava em Minas uma vez, relembramos agora há pouco, nosso querido professor Márcio Túlio fala lá o seguinte, ó, nas relações de produção, elas se perpetuam e é preciso que não só haja liberdade formal para contratar, mas também que falte liberdade real para não contratar. Então, por exemplo, tudo bem, eu não preciso baixar o aplicativo para rodar, né? Tá bom, mas se eu não baixar, como é que fica? Tudo bem, você não precisa trabalhar mais naquela empresa, você pode mudar o contrato de trabalho. Tá, mas eu vou mudar, vai ser melhor? Será que o que eu vou mudar vai me ajudar realmente? Será que eu vou progredir ou será que eu vou para uma pior?
Todos esses níveis e camadas de liberdade, eles são capturados pelo modelo, porque o direito do trabalho não opera no vácuo. O direito do trabalho está inserido nesse contexto. E aí surge um novo panóptico, como diria o próprio Foucault. Um novo panóptico muito diferente daquele disciplinado dos anos 70, mas aparentemente com mais flexibilidade, com mais liberdade, com mais autonomia. É nesse ponto que a gente começa a discutir, por exemplo, o tema 1291 do STF, né, se há vínculo ou não há vínculo de trabalhador de plataforma, trabalhador de aplicativo. É nesse mesmo sentido que a gente começa a ver a questão da ficção do autoempreendedorismo ou do trabalho autônomo. Afinal de contas, será que isso realmente concretiza aquilo que eu desejei para a minha vida dentro dessa sociedade? Esse é o grande ponto. A gente, pouco a pouco, tem caminhado no entendimento dessa captura. Por exemplo, já existe um ciclo. Primeiro, há uma ilusão de autonomia. Segundo, há um engajamento mais gamificado. Depois, há uma exaustão física e psíquica. Depois, há uma culpa, até porque foi você que se meteu nisso tudo, né? E essa demanda, esse ciclo, ele vai se perpetuando, tá? A gente também começa a identificar que o capitalismo atual começa a estabelecer e traçar posições para o trabalhador. Se o trabalhador se adapta a tudo isso, ele é um vencedor, ele venceu na vida, ele é um homem de sucesso, é uma mulher de sucesso. E aí ele é empresário, ele é ágil, ele é produtivo, ele é o paradigma da normalidade desse capitalismo. Se não, ele é um fracassado, ele não se enquadra dentro dessa lógica. Então, ele é incapaz de sobreviver a tanta instabilidade, a tanta mudança, a tanto conflito dentro dessa relação. E pior ainda, se ele adoece, ele se torna um ser disfuncional para esse capitalismo. E aí, evidentemente, ele precisa ser, pouco a pouco, descartado. Tá? Nesses dois quadros, ó, a gente está no campo da saúde e da doença. Esses dois, teoricamente, não interessam a produção, tá? Mas aquele interessa a produção. Tá? Mas eu queria fazer com vocês, só para a gente testar um pouquinho como é que está o nível de atenção de vocês, uma experiência bem pequena. Vocês conseguem dar play aí? O que vocês vão fazer? Ó? Eu sei que se alguém já viu, já participou dessa experiência, por favor, não conte para o coleguinha, né? Não defila, por favor, né? Não é para filar, tá? Mas dá um play, Duda. E aí? Ele... Aê! Boa, Duda. Tá ligado, hein? Oi? Bom, vocês viram de primeira mesmo? Possível, né, velho? Bom, mais de 50% não viu gorila nesse experimento. É um experimento clássico sobre atenção, né? E aí depois a gente reproduziu isso. Vai voltar, é? Vai ver se acha, né? Pra ver se é quente mesmo. É isso. E aí, exatamente, é isso que o Dr. Leonardo está falando. O que se percebe hoje, o que estuda hoje? Que você tem 3 camadas de atenção, pelo menos. A atenção está estudando, isso é o que tem, né, para estudar. Neuromarketing aí, o tempo todo nisso. Você tem aquela atenção consciente, que eu estou conversando com o Rômulo, eu estou conversando eu e ele, a gente está botando atenção no que a gente está falando. Tem aquela atenção inconsciente, tá eu e ele falando, cai, por exemplo, um copo. Automaticamente você vira. Né? Por quê? Porque isso está dentro dos níveis ancestrais do cérebro.
na camada ancestral do cérebro. Até por sobrevivência você é natural, é instintivo. E tem uma outra forma de atenção, que é o que o capitalismo de plataforma usa, que é a atenção social. Na verdade, ele usa as 3 formas de atenção, né? Ele está o tempo todo trabalhando com isso. E aí trouxeram esse experimento, falaram, não, mas esse experimento é só no campo social, né? Isso não tem a ver com trabalho. Aí passa aí, Duda, por favor. Aí levaram isso para trabalhadores da radiologia. Botaram dentro de uma imagem de radiologia, botaram o gorila, o próprio gorila, dentro de uma imagem de um paciente com câncer e tal, com CA, e aí foi pior o resultado, porque mais de 83%, aqui tem uma imagem ali, mais de 83% dos trabalhadores não enxergaram o gorila na tomografia lá na imagem. Bom, top. E aí, passa mais um pouquinho, Duda, vai passando. E aí, quais são os gorilas, volta. Quais são os gorilas do direito do trabalho? Os gorilas atuais do direito do trabalho. Primeiro, precarização. O trabalhador nem se percebe que às vezes é precarizado. O adoecimento em todos os níveis, né? A falta de segurança, de estabilidade nas relações. Enfim, nós temos evidências inúmeras. Nos 2 dias aqui a gente tem trazido centenas de evidências sobre os gorilas ocultos nessa relação. Tá? Tem um teórico que fala do capitalismo realismo, né? Que é Fischer. Ele fala, olha, os sujeitos culparão a si próprio antes de culpar qualquer estrutura, porque isso já está muito, obviamente, absorvido dentro da construção desse sujeito atual. Passa a Duda, por favor. Só para se ter noção, aí você vai falar, professor, e tem solução? Quais são as possíveis soluções? No mundo todo se discute hoje, a pauta principal no mundo é o quê? Tempo de trabalho. A maioria das reformas trabalhistas que vem acontecendo no século XXI, e em primeiro lugar o DIEESE, o OIT, todo mundo já percebeu isso, mais de 74% tratam da jornada. Como se reduzindo a escala 6x1, tirando a escala 6x1, fosse resolver o problema, tá? Mas passa mais um pouquinho, só para a gente fechar. Bom, o fato é que as pessoas cada vez, infelizmente, trabalham mais, mesmo com redução de jornada. Por quê? Porque existem outros artifícios da captura da subjetividade que vão dando a dinâmica da produção. Os níveis de adoecimento são cada vez maiores e os níveis de trabalho, considerando o trabalho não formal, o trabalho num volume total, também são maiores. Passa aí, Duda, por favor. E, em paralelo com isso, a gente tem também um uso extensivo, intensivo também, da rede social. O Brasil está em segundo lugar em número de horas na rede social. Tá? Portugal, acho que está ali na metade quase, a gente tem quase 8 horas do brasileiro envolto em alguma rede social. Tá? E, obviamente, a rede social trabalha com gorila, tá? Mais um pouquinho para frente. Só para uns dados mais concretos, os trabalhadores de plataforma, por exemplo, trabalham em média 48 horas, tá? Mais um pouquinho, Duda. E aí, para fechar, eu queria deixar também uma alternativa a isso, do ponto de vista jurídico, uma alternativa jurídica. O doutor Leonardo pode complementar também. Volta um pouquinho, Duda, que não sei se todos já ouviram falar sobre o estado inconstitucional de coisas, né, que é uma técnica de julgamento vindo da Colômbia no final dos anos 2000, né, início dos anos 2000, e que tem pouco a pouco ganhando território aí no mundo. E a partir desse caso, o Dr. Paulo está aí também, pode conhecer melhor também, paradigmático. A gente já tem uma série de precedentes na Corte Colombiana, de um estado constitucional de coisas, e que levam a uma discussão de processos estruturais, de processos coletivos. E, ao meu ver, a gente poderia trazer isso para o direito do trabalho, começar a pensar isso no direito do trabalho. A gente já tem decisão, passa aí, Duda, por favor, que é a DPF 347 do STF, que julgou o estado inconstitucional de coisas no sistema carcerário brasileiro e determinou uma série de providências e modificações a nível de o que seriam problemas estruturais nesse sentido. Seriam problemas clássicos
não resolvidos, que demandam, atingem um número indeterminado ou considerável de pessoas. Então, quem sabe não trouxemos isso para a proteção desses trabalhadores plataformizados, trabalhadores nessas condições aí de gorilas, tá bom? Bom, fica à vontade para vocês agora. Muito obrigado. Eu não gostaria de intervir, mas eu queria falar uma frase para reflexão que eu ouvi na terça-feira. É só uma frase, mas eu vou gastar 1 minuto para explicar. Mas antes eu queria perguntar para o doutor Diego, eu não sei se isso tem a ver com a teoria da atenção também, mas qual é o motivo do escudo da CBF ali no... Ei, ele matou a charada, cara. Ele tá atento mesmo, esse cara é bom, hein? Mas era isso mesmo. Eu botei ali um gato por lebre para perturbar vocês e os meus amigos portugueses. Cabo-verdianos também. Cabo Verde está na Copa, né? Quem vai ganhar a Copa do Mundo? Eu embuti ali, de forma subliminar, o escudo da CBF. Eu sei que a CBF, às vezes, também ninguém está muito afim da CBF, né? Não está muito assim, né? Mas pense Brasil, né? Quem é que vai ganhar a Copa, né? Doutor Leonardo pegou a charada ali. Eu botei subliminarmente o escudo da CBF e eu ia perguntar a vocês, né? Quem vai ser o campeão do mundo? Provavelmente vocês, ou até se fossem outros de nacionalidade não brasileira, diriam que seria o Brasil. Porque seria a última mensagem, a última imagem que ficou na retina de vocês, no cérebro de vocês, de forma subliminar. Isso também já é testado, né? Tem vários testes de adivinhação de número de 0 a 10, né? Você, por exemplo, bota deixa eu ver se tem um número aqui, bota um 6 assim atrás, aí pergunta, escolhe um número de 0 a 10. Esse teste já é muito preciso também. Aí a pessoa, não diz não, 6. Por quê? Porque está lá o 6 lá atrás, em algum lugar do campo de visão da pessoa, nos níveis de atenção da pessoa. Existem camadas de atenção. Por exemplo, eu estou aqui conversando com você. Se alguém gritar meu nome lá atrás, na entrada, é capaz de eu ouvir. Por quê? Porque isso é um signo, sinal muito forte. O nome é muito forte, tem a ver com a existência, né? É exemplo do nome, mas tem outros. E eu trouxe isso tudo, esses experimentos todos, para trazer a questão da liberdade em relação ao trabalho e dizer que nós, trabalhadores, estamos imersos nessas técnicas e nesse mundo de captura da subjetividade, tá bom? Mas assim, eu queria falar uma frase, como eu disse, né, que eu ouvi no evento, eu tive na terça-feira no Tribunal Regional do Trabalho, e foi feito um evento por conta do dia de ontem, né? Ontem foi o dia 13 de maio, o dia da abolição inacabada da escravidão no Brasil, né? Que a gente sabe que ela não acabou até hoje. E eu ouvi uma frase que me impactou um pouco, que tem tudo a ver com a palestra que o professor Rômulo, o professor Diego falaram, que eu acho que tem tudo a ver com a gente, coloca aqui para reflexão, né? Dizendo o seguinte, que não existe liberdade onde não há escolha. Então, talvez pouca coisa tenha mudado de 88 para cá. De 1888 para cá, assim, em relação a algumas pessoas, talvez não tenha mudado nada. E isso coloca, a gente vive talvez uma grande escravidão. Eu sou escravo, por exemplo, daquele bichinho dali que eu coloquei no canto, meu celular. Eu acho que a meninada é muito mais do que eu. A gente não vive sem aquilo, a gente parece que já estou nervoso aqui, quantas mensagens no Zap que eu tenho, quantos processos chegaram para eu despachar quando eu estou aqui. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Foi colocada aí a questão da liberdade sindical, que não tem liberdade sindical, porque você não tem a ratificação da Convenção 87, da Convenção 87 da OIT, 187, né? Não. 187 da OIT, que trata, assim, da liberdade sindical, mas como isso. E isso foi uma palestra que foi dada, uma palestra sensacional, por sinal, né, da advogada da União, a doutora, a professora Chiara Lemos, onde ela falou isso. Não existe liberdade onde não há escolha. Isso foi o que aconteceu em 1888 com a população negra e é o que acontece com muitos de nós até hoje. Nós vivemos num mundo onde nós não temos, infelizmente, muitas vezes, em grande parte das nossas decisões, do que deveriam ser decisões, o direito de escolha. Tá joia? Obrigado. Eu agradeço ao professor Rômulo, ao professor Diego, ao procurador e amigo Leonardo. E só para fazer um comentário
final aqui, encerrar minha fala, queria parabenizar o professor Diego pela exposição e registrar a importância das provocações que ele trouxe aqui, algumas expressas, outras subliminares, mas a ideia é muito interessante e muito importante, e eu acho que eu tenho costumado dizer, quando eu falo sobre esse tema, que essa discussão sobre plataforma, pejotização, que a gente vê diariamente e está em pauta no Supremo Tribunal Federal, vai muito além do direito do trabalho e muita gente não percebeu. É um problema de saúde pública, é um problema de previdência social e, somando todos esses problemas, é um problema de civilização. Para onde a gente quer ir? Veja, um trabalhador, ele vai trabalhar numa plataforma, ele adoece. Ele vai precisar do SUS. Porque ele não vai ter amparo da Previdência Social, ele não vai ter nenhuma outra assistência, ele vai para o SUS. Quem paga o SUS? Todos nós. Em contrapartida, tem uma empresa com um patrimônio gigantesco auferindo lucro e não está pagando nada para contraprestação decorrente daquela situação. Então, isso é um problema mundial que a gente precisa enfrentar, mas é um problema que vai parte do direito do trabalho, e o direito do trabalho é um ponto essencial nesse debate, mas a gente tem que compreender que ele vai muito além do direito do trabalho e é uma questão civilizatória. A gente precisa defender a necessidade de preservação de direitos mínimos, como é o patamar mínimo civilizatório que tem na nossa Constituição. E o professor Diego trouxe isso muito bem na palestra, então registro meus elogios e, diante de tudo e do horário, declaro encerrado esse painel. Obrigado, pessoal.